deu passe para a direita, para Thiago, domina a bola, Borbas, dá na área, perna esquerda, canhão pro gol, golaço! Dispõe na direita, Thiago Borbas domina, entrada na grande área, no que domina, entra nela, corta pra cá. E com os gols do Red Bull Bragantino, com esse hino maravilhoso do Massa Bruta, nós vamos trazer mais um convidado especial para os donos da bola da Rádio Bandeirantes. O CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro. Thiago, muito obrigado por nos atender nessa sexta-feira e já, antevéspera de um jogo importante para vocês, duelo contra o Botafogo neste domingo. Obrigado por atender a gente. Como é que tá por aí, Thiago? Boa noite, eu que agradeço. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade para falar um pouquinho de Red Bull Bragantino. E pra gente já começar, a respeito do Red Bull Bragantino, queria que você falasse, sobre essa primeira fase do time no Campeonato Paulista, como que vocês da direção do Red Bull Bragantino viram o desempenho, principalmente com relação ao Pedro Caixinha, um técnico que chegou nessa temporada. Então, como que foram esses primeiros passos do Red Bull Bragantino na visão da direção do clube? Altos e baixos, de uma forma bem resumida. Nós fizemos jogos muito bons na direção do que a gente está buscando construir para a temporada, mas também tivemos oscilações aí em jogos que acabaram não nos possibilitando ter uma campanha ainda melhor, De qualquer forma, a sensação ela é positiva, é otimista. São um pouco mais aí de 60 dias do trabalho do Pedro Caixinha, uma nova comissão técnica, uma nova ideia, um novo direcionamento. Nós estamos buscando resgatar alguns conceitos que a nossa equipe tinha aí, principalmente até a temporada 21, e isso tem funcionado de forma muito positiva dentro do clube, Então, até aqui o saldo é positivo, estamos bem entusiasmados aí com essa reta final de Paulistão. Paulo do Vale, na nossa escuta, Thiago Escuro, CEO do Red Bull Bragantino. Fique à vontade para fazer o seu questionamento para ele. Muito legal poder conversar com o Thiago, que a gente acompanha, quase que desde o início dessa trajetória do Red Bull aqui, primeiro ali próximo de Campinas e tudo mais, e depois nessa incorporação ao Bragantino. Hoje, de fato, é um dos dirigentes aí mais promissores, Já é, na verdade, uma realidade e é sempre bom escutar o Thiago. E dentro dessa sua primeira resposta, Thiago, não sei se de fato é exatamente isso, mas a temporada de 2022, para vocês, ela acabou sendo decepcionante. Já se esperava uma maior consolidação, talvez, de uma campanha do Bragantino dentro das competições em que acabou disputando, ou não? Eu diria que sim, Paulo. Boa noite, prazer falar contigo. Sim, porque a expectativa é de que o clube consiga, ano após ano, ter um crescimento em vários sentidos. E nesse aspecto, a temporada 22, ela foi um retrocesso no que diz respeito a resultado esportivo, ela foi um retrocesso na evolução desse modelo e dessa ideia de jogo que nós temos como clube, É um jogo agressivo, é um jogo de pressão na bola, de transição, é um elenco muito jovem, com a cabeça aberta para essas ideias novas. E na temporada 22 a gente se perdeu um pouquinho nesse processo. Teve uma eliminação muito precoce da Copa do Brasil, por exemplo. Na Libertadores nós fizemos uma fase de grupos abaixo do que a gente esperava. E aí a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro ela foi abaixo também do que nós buscávamos, Então, por isso também a ideia de reorganizar o trabalho, a decisão pela saída do Barbieri, e aí no processo de busca de um treinador que acredite nessa ideia, nesse modelo, nós tivemos aí a felicidade de, dentro de várias reuniões que nós fizemos com o Caixinha no processo de contratação, poder ter um alinhamento de ideias, e isso já está se mostrando verdadeiro aí pelo que a gente vem apresentando em campo até aqui. Como você vê hoje a relação do time com a cidade de Bragança? Porque, obviamente, o Bragantino é uma equipe de muita tradição no cenário do interior paulista, que não vivia aí grandes dias, grandes momentos, principalmente na parte financeira, que obviamente acaba afetando
dentro de campo, ao mesmo tempo uma mudança de identidade visual aos poucos, mas óbvio que em troca uma equipe competitiva que almeja grandes conquistas e tudo mais. E com relação até à própria presença do público, como que você sente isso? O que talvez ainda possa faltar para que de fato haja essa sintonia, até mesmo talvez um abraço maior por parte da população de Bragança? Sim, para nós de forma muito clara essa transição de marca, de nome, de cores, ela já passou. Não é mais um ponto que a gente vê sensibilidade aí na relação com a cidade. Acho que por tudo que o Red Bull Bragantino vem construindo dentro e fora de campo, valida, né, chancela essa proposta inicial de uma transformação que é sensível, sim. Eu acho que esse é um trabalho de médio prazo, porque, como você bem mencionou, antes da chegada da Red Bull, o Bragantino vinha competindo com muita dificuldade em divisões inferiores, e isso, de certa forma, também desconectou um pouco a cidade do clube, né? A proximidade da capital é um desafio, porque as grandes marcas do futebol paulista são fortes, sim, na região de Bragança, e a gente vem pouco a pouco trabalhando para que a cidade possa viver mais o clube, se envolver, estar mais presente aos jogos. Eu acho que, obviamente, tem espaço para a gente melhorar isso, o nosso lado também como clube, né? Estamos trabalhando para desenvolver mais ações, mais projetos na cidade. Lançamos aí agora nessa semana a Casa Red Bull Bragantino, que vai ser um ponto de encontro para o torcedor na cidade, para poder assistir os jogos quando a equipe joga fora de Bragança, por exemplo. Um ambiente voltado para a relação do torcedor com o clube. E eu acredito que essa transformação efetiva vem com o projeto da nova arena, onde nós vamos poder também oferecer um serviço de muito mais qualidade do que é o nosso estádio atual hoje, né? Então, acho que é um processo de médio prazo. Para nós está muito claro o caminho, a dificuldade e o que precisa ser feito para fazer com que esse torcedor abrace ainda mais o Red Bull Bragantino. Ô, Thiago, e antes da gente puxar de novo a conversa, né, para Campeonato Paulista, muito legal esse projeto que você falou, né, essa casa Red Bull Bragantino, que vai proporcionar ao torcedor um local para aqueles que não podem, né, ou não conseguem viajar para acompanhar o time fora, pelo menos ter um lugar para se reunir dentro da cidade. Queria que você falasse também, né, esse projeto da nova arena, modernização do estádio, ele será no mesmo lugar que hoje está o Nabi Abichedi? E um outro ponto ainda em cima disso, né, como que a marca Red Bull também está auxiliando na questão financeira para que vocês tenham cada vez mais um aporte para, como você disse, né, esse projeto a médio prazo ser um projeto que continue muito sólido dentro das quatro linhas, mas também proporcionando uma evolução em todos os cenários para a equipe do Red Bull Bragantino. Sim, não, te agradeço a pergunta, porque a gente consegue explorar uma visão de longo prazo que é raro no futebol brasileiro, por isso também o privilégio de trabalhar numa organização como essa, né? Então, o Red Bull Bragantino é o principal projeto da marca da Red Bull na América Latina, desde o início do nosso ingresso no clube, efetivamente no início de 2020, nós tínhamos uma clareza de que era um projeto de pelo menos 10 anos para fazer com que o clube se desenvolva em todos os sentidos, na base, no profissional, infraestrutura, relação com o torcedor. Então, existe um desenho nesse espaço de tempo. Nós estamos com as obras do centro de treinamento em andamento, a previsão é de que no final desse ano o centro de treinamento esteja entregue, pronto, o que já vai gerar um salto de qualidade significativo. Nós vamos passar a ter todas as categorias no mesmo espaço, a nossa equipe profissional passará a ter provavelmente a melhor estrutura que uma equipe vai ter no futebol da América do Sul, e a nossa previsão é que a partir da entrega do centro de treinamento, no início do próximo ano, começa a construção da nova arena, onde é o estádio Nabi Abichedi hoje. Nós estamos aí em fase final de questões burocráticas junto ao Poder Público, à Prefeitura de Bragança, para poder em breve apresentar o projeto para a sociedade, para vocês da imprensa, para o torcedor, e já com esse horizonte de início de obras e entrega do novo estádio. E aí sim o Red Bull Bragantino passa a ser uma entidade, uma instituição em todos os sentidos, preparado para estar entre as 4 ou 5 melhores equipes do futebol brasileiro.
E a gente está acompanhando aqui na capital paulista, Thiago, uma situação envolvendo Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras fez um jogo no estádio do Morumbi recentemente, o clássico contra o Santos, e agora, na segunda-feira, terá o São Paulo jogando no Allianz Parque pela primeira vez como clube mandante na nova casa do Palmeiras. Isso gera, né, algumas questões, principalmente aos torcedores. E aí, com essas obras para, né, a construção da arena do Red Bull Bragantino, como que vocês também estão trabalhando, ou se ainda está muito cedo, né, você também pode falar sobre isso, mas já há algum preparo também para escolha de um local próximo a Bragança para que vocês mandem os jogos enquanto a obra estiver em andamento no Nabizão? Ou será um projeto mais ou menos parecido com o que o Real Madrid vem fazendo no Santiago Bernabéu, de mexe numa parte do estádio, continua jogando ali e aí vai se adaptando com as obras, o jogo no mesmo local, sem ter que mudar de estádio? Não, perfeito. Primeiro, enaltecer e dar os parabéns para a presidente Leila e o Casares pela ousadia desses movimentos, e eu espero que o torcedor também evolua nesse sentido, que o torcedor saiba se comportar e aproveitar dessas infraestruturas. Eu acho que é um movimento positivo, uma demonstração de amadurecimento. O jogo é dentro de campo, essa guerra de egos, essa guerra de torcidas, ela não produz nada de bom para o futebol. Com relação ao nosso plano, nós temos o plano pronto para fazer uma arena temporária em Bragança Paulista mesmo, que vai sediar os jogos enquanto a nova arena é construída, né? Nós estudamos a possibilidade de fazer as obras com os jogos ocorrendo, por várias razões tornou-se uma opção inviável, e aí a opção mais viável para manter a equipe jogando na cidade de Bragança é a construção de uma arena temporária, e esse projeto está pronto. Nós já até apresentamos isso para a federação, para a CBF, no sentido de ter uma aprovação prévia das organizadoras das competições, e isso andou bem, está andando bem. Hoje são aí pouco mais de 6 mil sócios torcedores no programa do Red Bull Bragantino Experience, então é fundamental que a gente mantenha esses jogos em Bragança pela nossa relação com esse sócio e também com a cidade, né? O Escuro, com relação ao Campeonato Paulista, hoje vocês enxergam no horizonte do time a possibilidade da conquista do título, que seria hoje, até devido a essa sua primeira resposta, segunda que você falou, de reajustar algumas questões, de uma mudança, né, de uma tentativa de retomada, né, do sucesso dentro de campo, o que significaria chegar a uma final num primeiro momento, se seria esse o objetivo, e se a conquista de um título seria exatamente o que vocês buscam para uma consolidação? Possível pela qualidade da equipe, pela qualidade dos jogadores, pelo que essa equipe já demonstrou em jogos grandes, então possível é sim, mas o nosso plano é sempre viver fase a fase, passo a passo. Então o primeiro passo agora é o Botafogo nas quartas de final, nós vamos nos preparar bem, porque vai ser um jogo difícil. O Botafogo fez uma campanha muito boa até aqui, é uma equipe que vem de um acesso da Série C para B, é uma equipe também organizada, com uma boa estrutura financeira, corporativa, e óbvio que a gente tem que sonhar sim. Então fazer um grande jogo contra o Botafogo e aí no passo seguinte ver quem que a gente teria pela frente aí para poder buscar esse nosso objetivo e sonho. Ô, Thiago, muito se fala sobre o modelo de compra, né, do Bragantino com relação ao mercado, os jogadores, né, que o Bragantino, o Red Bull acabou contratando nos últimos anos, buscando aí promessas, jogadores que ainda podem desabrochar, tentando fazer bons negócios, e recentemente veio a informação de que o Palmeiras teria o interesse de recomprar, por exemplo, o Arthur, né, jogador que foi vendido pelo próprio Verdão aí há alguns anos para a equipe de vocês. Como que você avalia essa questão, né? Porque o negócio lá atrás que foi feito e que o próprio Palmeiras poderia até pagar mais pelo jogador, se existe alguma coisa, como que vocês avaliam isso por conta até dessas movimentações que vocês fazem? Eu avalio como natural e esperado. A nossa política de investir em jogadores jovens e dar a eles um desenvolvimento e uma projeção tem funcionado. O Arthur é só um dos exemplos. Então, um jogador que não tinha a expectativa
de outros clubes de que poderia se tornar o jogador que se tornou. Na minha concepção, é o melhor jogador na posição dele hoje, em atividade no Brasil. Então, eu acho que é normal que outros clubes tenham interesse em contratar esses atletas, não só do Brasil, como de fora. E a gente trata isso de forma muito natural. Na frente de qualquer coisa, a vontade do jogador é algo que a gente respeita muito. E aí, a partir daí, havendo interesse oficial e formal, nós vamos conduzir a negociação da maneira profissional e respeitosa, como tudo que a gente faz, né? A questão de ter vindo do Palmeiras e o Palmeiras eventualmente ter um interesse numa recompra, eu acho que isso é efeito colateral, acho que isso é maximizado pela discussão pública. Então, a partir do momento que é um dos principais jogadores em atividade, é normal que ele seja alvo dos grandes clubes, independente de qual foi a origem dele, né? E aí, agora o outro ponto, né, Escuro, com relação ao Matheus Fernandes. O Red Bull Bragantino tem o interesse em fazer a compra em definitivo do passe desse jogador. Também, né, um atleta que tem o passe que pertence ao Palmeiras, joga por empréstimo no Red Bull Bragantino. Que pé que tá essa situação, se você pode contar pra gente? Sim, nós já formalizamos ao Palmeiras, tanto nós quanto o próprio Matheus, o desejo de ambos de exercer a opção de compra no final da temporada. Então, nós estamos muito contentes com o desenvolvimento do Matheus dentro da nossa ideia de jogo, dentro do modelo, tanto como pessoa, como profissional, assim como o atleta, o rendimento que ele vem apresentando. Então, a gente já formalizou, inclusive, ao Palmeiras, que nós vamos exercer a opção que está prevista em contrato. E aí, voltando, né, a falar sobre o elenco do Red Bull Bragantino, quando a gente observa só o Aderlan, né, que já ultrapassou a casa dos 30 anos, já é algo extremamente natural, né, nos outros clubes da Red Bull, na Áustria principalmente, investir em jovens jogadores da Europa ou da África ou da América do Sul, na Alemanha também um time jovem que busca opções do mercado. Como vocês também trabalham, né, para mapear esses atletas, tentar fazer o diferente, né, porque muitas vezes quando um clube vai atrás de um jogador sul-americano, já é um cara que está mais ou menos valorizado, com a Europa já olhando. Como é que é essa esperteza do Bragantino no mercado para observar um jogador que talvez ainda não despertou o olhar de algum clube, mas que chega na equipe do Red Bull Bragantino para ser uma peça importante? Sim, a prioridade do nosso projeto esportivo é esse, é desenvolvimento de jogadores, existe esse trabalho do recrutamento, então basicamente existe uma ideia de jogo, a ideia de jogo define o perfil do atleta que a gente busca, isso pertence ao clube, então isso facilita muito a construção do trabalho de médio prazo. Então você não vai ter o Red Bull Bragantino já contratando um treinador que tem uma ideia de jogo totalmente diferente do que a gente vem construindo até aqui. Isso não vai acontecer aqui. Então isso dá essa continuidade, dá segurança para o atleta de que ele é apto a fazer aquilo para o que ele foi contratado, e é um trabalho de monitoramento em todas as ligas da América do Sul, uma atenção muito grande ao Brasil, buscando essas observações desde os 16, 17 anos, muitas vezes acompanhando o atleta por 2, 3 temporadas. Posso citar o exemplo do Thiago Borbas, por exemplo, que é um atleta que a gente seguiu durante quase que 2 anos e meio. O próprio Matheus Fernandes já foi desejo nosso lá em 2020, quando a gente sobe para a Série A. Nós nos desencontramos 2 vezes nesse caminho e a gente continua acompanhando esses atletas que têm o perfil para que eles possam ser alvo de contratação nossa quando há necessidade. E aí tem o outro trabalho que aparece menos, mas já começa a trazer frutos, que é elevar o nível da base do Red Bull Bragantino, né? Então a gente tem investido muito nas categorias de base, e agora no Paulistão nós já tivemos aí o Gustavinho e o Bruninho, 2 atletas aí 18 e 19 anos, vindo da própria base do Red Bull Bragantino, já tendo destaque, já se estabelecendo no profissional, e isso é um outro objetivo que a gente tem aqui no médio prazo. E ainda em cima desse ponto, né, a gente vê um movimento, Thiago Escuro, de alguns clubes, né, virando SAF, alguns clubes que tem dono, que é dono de um clube aqui no Brasil, dono de um clube na Europa, e o Red Bull Bragantino tem essa questão também da marca ter clubes em outros pontos do mundo. Como que funciona também esse momento de, na hora de mapear um jogador, se, vamos supor,
O Leipzig também tá mapeando esse mesmo cara, o New York tá também mapeando esse cara. Como é que funciona também na hora que tem, entre aspas, esse conflito de interesse no mesmo jogador, para que vocês tenham talvez uma palavra definitiva ou então um acordo entre os próprios times da Red Bull para que o melhor aconteça pro projeto ideal para esse atleta? Sim, na verdade não há conflito, o que há é integração, né? Existe muita comunicação entre os clubes, os diretores esportivos têm relação, assim como a área de scouting. É também trabalho nosso na América do Sul, muitas vezes apontar recomendações para o Nova York, para o Leipzig. Algumas operações já foram feitas nesse formato. A mais recente, o Elias está no Nova York, um jogador que era do Grêmio. Fizemos um empréstimo ano passado com opção lá, o Nova York exerceu a opção de compra. Agora, recentemente, o DG, o Douglas, que é um zagueiro que nós trouxemos da Ponte Preta, dentro de um plano de desenvolvimento dele, está cedido por 6 meses para o Salzburg, para que ele possa aprender coisas novas, evoluir como atleta, como pessoa. Então, na verdade, não tem conflito, tem integração e acontece muitas vezes do atleta se destacar tanto dentro do nosso mercado, que ele deixa de ser uma possibilidade para o Red Bull Bragantino, e aí é muito natural que o Leipzig avalie e considere como uma opção, por exemplo, né? Assim como muitas vezes o perfil do jogador para MLS por Nova York é um pouco diferente do que a gente busca aqui. Então a gente trabalha de forma integrada e isso flui bem. E aí, quando você falou do DG, o coração ponte-pretano de Paulo do Vale ficou machucado porque você tinha muita expectativa para ele jogar na só macaquinha, mas Red Bull Bragantino foi lá e fisgou o garoto, né, PDV? Bom, mas pelo menos o dinheiro serviu para pagar salário de jogador, porque a situação da Ponte, diferente Os da... caras ajudaram vocês, né? Diferente da do Red Bull Bragantino, é uma situação um pouco complicada. Inclusive, né, Thiago, já que o Solé levantou, tenho mais uma pergunta fora essa, mas de curiosidade, né? À época, vocês estavam em Campinas, vocês usavam o Moisés Lucarelli e houve, inclusive, a possibilidade da Ponte Preta, né? Algum tipo de inicial de conversa dessa parceria entre o Red Bull e a Ponte Preta. Inclusive, vocês fizeram muito uma avaliação de mercado, de pesquisa, a forma como o torcedor campineiro recebeu a equipe do Red Bull, e para vocês isso foi um pouco complicado, né? Na verdade, nunca houve conversas com a Ponte Preta para esse processo. É até bom você perguntar, porque eu já ouvi isso várias vezes, e fica às vezes uma crítica sobre a direção da Ponte Preta da época, que não é justa. Nós, dentro do processo de busca de clube para desenvolver esse projeto, tinha um aspecto político como algo determinante para avançar ou não. E a Ponte Preta, assim como grande parte dos grandes clubes, das associações desportivas no Brasil, tem uma estrutura política pesada, com muitos conselheiros, e provavelmente seria inviável tentar desenvolver o que a gente desenvolve no Bragantino hoje lá. E sim, o Red Bull Brasil foi uma tentativa da marca em criar um clube do zero no nosso mercado, e isso não é fácil, né? Por mais que desportivamente o Red Bull Brasil tenha se desenvolvido, evoluído, do ponto de vista de torcida, cidade, isso nunca aconteceu. Então, por isso que quando eu fui convidado para retornar para a Red Bull em 2017, parte da discussão do meu retorno foi buscar uma solução para essa mudança de rota aí. E aí, muito contente da gente ter conseguido estabelecer essa relação com o Bragança. Ô, Thiago, o goleiro Cleiton foi uma das primeiras contratações, um dos primeiros investimentos à época, né? Mais de peso de uma montagem de um time, até como um jogador de seleção, sub-23, olímpico e tudo mais. Hoje, como que vocês enxergam? Porque quem vê de fora, quem não acompanha tanto o dia a dia do Red Bull Bragantino, muitas vezes acaba pescando ali alguns lances, algumas falhas do Cleiton. Mas me parece que é um jogador, um atleta que tem muito respaldo dentro do clube. Como que vocês avaliam a situação do Cleiton hoje? Na verdade, todo atleta dentro do clube é respaldado pelo desempenho dele, né? Então, de fato, o Cleiton cometeu alguns erros no Paulista que apareceram muito para o torcedor que não acompanha tanto, para a imprensa, ao mesmo tempo que ele é um goleiro que entrega muito no que diz respeito a acertos, né?
Então, o respaldo vem do desempenho. No Brasileiro do ano passado, o Cleiton liderou todas as estatísticas entre os melhores goleiros da Série A. É um jogador jovem ainda, para a posição ainda mais. Muito trabalhador, com muito potencial. E é óbvio que esses erros incomodam a ele também. E a gente tem trabalhado para que ele possa continuar crescendo, evoluindo e corrigindo essas falhas que ele acaba cometendo em um momento ou outro, né? Mas, de qualquer forma, é isso, assim, há que enaltecer também a quantidade de jogos em que, em muitos momentos, o Cleiton é decisivo para nós. A Copa do Brasil, na semana passada, foi um exemplo. Thiago Escuro, agora para a gente falar, pelo menos, né, da minha parte para encerrar, não sei se o Paulo do Vale tem mais algum questionamento, mas para falar a respeito, né, desse duelo contra o Botafogo no Campeonato Paulista, que a gente pode esperar desse time do Red Bull Bragantino nesse compromisso que acontece no domingo no Nabi Abichedi? Como que vocês estão acompanhando de perto o trabalho do Caixinha e o que a gente pode esperar dessa equipe para avançar para as semifinais, melhor dizendo, do Campeonato Paulista? Sim, pode esperar a identidade que a equipe vem demonstrando aí em grande parte dos jogos. Uma equipe que vai agredir o adversário, que vai buscar o gol, que vai jogar para frente. Vai ser um grande jogo, de novo, até pela qualidade da equipe do Botafogo, pelo trabalho que fez até aqui. Mas nós não temos outra forma de conduzir esse jogo que não aplicando o que é a identidade, a filosofia do clube. E é nessa direção que o Pedro está trabalhando a semana toda aí para a gente poder fazer um grande jogo. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação, Bragança toda se clama, massa bruta. Nós conversamos com o Thiago Escuro, CEO do Red Bull Bragantino. Thiago, obrigado demais por esse bate-papo, uma boa sequência de trabalho para vocês aí, que no domingo aconteça o melhor para a equipe do Red Bull Bragantino, né? E aí ao longo da temporada também que o clube consiga colher os frutos que vem plantando neste início de temporada. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês também, uma boa noite a todos.